Rede Móvel Menina FM. Oferecimento Donifer, ferro e aço para construção. Rua Angelim, número 100, Camboriú. Telefone 3050-8080. E ainda falando sobre essa questão dos decretos, a gente teve um impacto no comércio, que agora fica suspenso nos dias de domingo, além da restrição de horários. E o repórter Gerson Felipe conversou com a Associação Empresarial de Itajaí, que avaliou esse novo decreto e o pontuou como necessário. Boa tarde, Gerson. Nós estivemos acompanhando a série de medidas anunciadas pelo município de Itajaí para conter o avanço e crescimento dos casos de coronavírus na cidade. Entre elas, a redução do horário de atendimento e capacidade de bares e restaurantes. Tivemos também algumas alterações no serviço dos supermercados e também, a principal delas, o fechamento de boa parte do comércio aos domingos. O presidente da Associação Empresarial de Itajaí, Mário César dos Santos, classificou essas medidas adotadas pela prefeitura como necessárias, mas ele adverte que é importante buscar alternativas para não prejudicar ainda mais o setor empresarial, que vem sendo severamente afetado pela pandemia. De fato, o município de Itajaí e todo o núcleo contra a pandemia tem se reunido, tem conversado, nós também e as entidades de Itajaí têm conversado bastante com a administração municipal, com o seu prefeito, na perspectiva de que nós possamos ter todas as medidas possíveis no sentido de tentarmos reduzir o índice de contaminação e todas as medidas que estão sendo adotadas pelo Estado, pelo município, nessa perspectiva. E também, por outro lado, nós dimensionarmos de maneira a mais cuidadosa possível para que as atividades comerciais elas não sejam totalmente impactadas, porque impactadas já estão, mas que sejam totalmente impactadas. Então, essas medidas restritivas e revisão de horários e de percentuais de atendimento e algumas outras recomendações que estão no bojo desse novo decreto municipal, nós temos que entender como medidas talvez necessárias para esse enfrentamento e vamos tentar fazer com que a comunidade empresarial possa se adaptar. Evidentemente que há alguns segmentos que serão um pouco mais impactados, como já o foram, mas na perspectiva de que esses próximos 14 dias nos deem um certo alívio para que as atividades possam plenamente recomeçar o mais breve possível. Uma das principais medidas desse decreto do prefeito Vonei Morastoni é o fechamento de comércios, shoppings, bares, supermercados. Praticamente aí todos os estabelecimentos comerciais deverão estar fechados durante o domingo. Como é que a Associação Empresarial observa essa medida? É uma medida necessária ou poderia ter sido por outra via que não fosse esse fechamento total no domingo? Bom, nós tínhamos conversado na perspectiva de fazer com que houvesse uma redução de atividade, mas não um fechamento total. A pretensão que manifestamos em reuniões foi de que pudesse haver algumas outras medidas que não são apenas nas áreas comerciais, mas até do ponto de vista de algum maior fiscalização em outros pontos que talvez gerem tanta aglomeração, mas todos os indicativos da comissão recomendaram que talvez a restrição de circulação das pessoas e a manutenção das pessoas aos domingos em casa ajudasse de maneira mais eficaz nas medidas. Não era a pretensão da classe empresarial, havia a sensibilização da classe empresarial para atendimento de todos os cuidados, não só os cuidados de segurança, sanitários, de certa forma também a observância das restrições de espaço, né, entre as pessoas que circulam nos estabelecimentos. Todas as normas já estavam sendo bem absorvidas e cumpridas. É evidente que fora dos estabelecimentos, a gente tem algumas dificuldades,
não, evidentemente, espaços e galerias e shoppings, que esses exigem a observância de máscara, de distanciamento, mas esperamos esse esforço, novamente, da classe empresarial é muito grande para que nós tentemos superar e evitarmos o lockdown. É justamente sobre o lockdown que eu quero conversar agora com o senhor, porque se de um lado, né, a Associação Empresarial achava que esse fechamento no domingo talvez não fosse a melhor opção, existem algumas pessoas, principalmente ligadas à área de saúde, que acreditavam que a melhor opção seria até mesmo um lockdown aqui na nossa região, não somente no município de Itajaí. Dá para se dizer que entre permanência dos comércios funcionando normalmente e lockdown foi achado um meio termo? Quer nos parecer que houve uma certa compreensão nesse sentido, e nós, todos da classe empresarial, queremos também crer que as medidas que tomaremos e que estamos tomando já desde o início possam fazer com que não seja a atividade comercial, não seja a oportunidade de manter os postos de trabalho que possam ampliar. Vi nas manifestações, inclusive da reunião do Estado, que há alguns vetores que são ditos como importantes agentes transmissores, especialmente os transportes, né? Então há outros locais de aglomeração, às vezes frente a bancos, que talvez a comunidade precisa também estar completamente inteirada e compreender a necessidade dessas medidas, especialmente do distanciamento, do uso de máscara, dos aspectos de higiene, para que nós possamos, de fato, fazer com que a saúde e as atividades comerciais possam conviver e fazer com que se restabeleçam todas as atividades. Adilson e Morgana, deu para perceber pela entrevista do Mário César dos Santos de que essas medidas restritivas não eram exatamente o que a Associação Empresarial estava esperando. A restrição foi um pouco maior do que eles esperavam, mas de toda forma, entre a possibilidade de um lockdown e essas restrições que foram passadas, ficou aí então de bom tamanho também para a Associação Empresarial de Itajaí esse novo decreto que passa a valer a partir de amanhã. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir. Obrigado, Gerson, com as informações aí sobre importantes medidas que estão sendo tomadas aí pelo Estado e pelas cidades.